Abre juntamente comigo no livro de Êxodo, capítulo 2, amém? Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25, amém? Está lendo aqui? Sim. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa das nascentes irmãos. Pode falar a vontade do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, mais uma vez agradeço a Jesus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra dele. E essa palavra está no meu coração desde ontem. E eu queria compartilhar esse texto juntamente com a igreja. Eu queria tanto trazer para os dias atuais esse texto também. O livro de Êxodo mostra uma passagem muito conhecida sobre a história e também o chamado de Moisés. Moisés, um homem chamado por Deus para tirar o povo que estava no Egito, para passar 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida. Então a Bíblia nos mostra claramente que após o rei, que após a morte de José, que foi governador do Egito, após ele morrer, vai surgir um novo rei chamado Faraó. Faraó não conhecia José. A Bíblia nos conta que após esse povo de Israel ir para o Egito, o povo do Egito ficaram com medo que aquele povo estava multiplicando cada vez mais no Egito. Então eles falam assim consigo mesmos: vamos usar de sabedoria, vamos usar uma estratégia para que esse povo não se multiplique mais sobre o Egito. Vamos colocar cargas sobre ele, em outras palavras, para mostrar que nós que dominamos este lugar. Então a Bíblia nos conta que vai usar essa estratégia para oprimir aquele povo que está no Egito. Então a Bíblia nos mostra claramente que esse povo, quanto mais eles sofriam, quanto mais eles cresciam no Egito. Então assim a Bíblia nos mostra claramente, só que esse povo tinha alguém chamado Senhor dos Exércitos que estava guardando aquele povo. Talvez Faraó pensou assim: não há ninguém que guarde este povo. Mas o que Faraó não sabia, que este povo era um povo escolhido de Deus. Assim também às vezes nós pensamos que não há ninguém cuidando de cada um de nós. Nós precisamos lembrar que existe alguém chamado Senhor Todo-Poderoso que está nos guardando dia após dia na nossa vida. Então a Bíblia nos mostra claramente que após vai fazer um decreto para que todos os meninos que nascessem no Egito, mandou que as parteiras matassem todos os meninos que ali nasciam. Então as parteiras, temendo ao Senhor, a Bíblia nos conta que elas tiveram temor de Deus e não mataram aqueles meninos. Mas o decreto de Faraó foi para que todos os meninos que nascessem, que matassem, mas as meninas deixassem sobreviver. Mas a Bíblia nos conta claramente que vai nascer um menino de igual aparência formoso, que vai se chamar Moisés. Então vai colocar esse menino num cesto e vai colocar sobre as margens do rio. Então a filha de Faraó vai achar esse menino e vai pegar para ele. Mas só que esse menino não é um menino qual, é um menino separado por Deus. Talvez alguém se pergunte assim: mas por que esse menino não foi morto? É porque esse menino existe uma promessa sobre a vida dele, um menino escolhido por Deus, para tirar o povo que estava na aflição do Egito, para caminhar por 40 anos no deserto. Então a Bíblia nos conta claramente que esse menino chamado Moisés vai crescer, e um dia Moisés vai largar o palácio para ser como os irmãos dele. Moisés, quando ele já é grande, a Bíblia nos mostra claramente que vai achar um egípcio batendo num homem hebreu. Então Moisés vai olhar para um lado, olhar para o outro, e vai matar aquele egípcio. Então um certo outro dia mostra claramente que Moisés vê do irmão dele, brigando com outro irmão dele, vai falar assim: por que aflige teu irmão?
Então aquele homem fala assim: por causa não vimos o que você fez com aquele egípcio. Então Moisés foge para o Egito, sabendo do que tinha acontecido. Mas no deserto vai começar o chamado de Moisés. Moisés foge para o Egito e vai conhecer uma mulher chamada Zípora. E vai ter seu sogro chamado Jetro. Então Moisés está ali no deserto apacentando ovelhas. Mas no capítulo 3 vai começar o ministério de Moisés sobre a sarça ardente. Moisés viu a sarça pegando fogo, mas além dessa sarça pegar fogo, algo comum acontecer naquele lugar. Mas só que o que vai mais chamar a atenção de Moisés é não somente a sarça está pegando fogo, mas além da sarça está pegando fogo, uma voz que fala naquela sarça: Moisés, Moisés. Então Moisés vai chegar até aquela sarça para ver quem fala naquela sarça. Então a Bíblia nos conta claramente que ali o Senhor vai falar com Moisés. Moisés, Moisés, por quê? Vai falar: Moisés, tire primeiramente a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Eu quero contar para os irmãos essa noite sobre o cuidado de Deus sobre a vida daquele povo que estava caminhando por 40 anos, que estava sofrendo no Egito. Logo no capítulo 14, meus amados irmãos, adiantando esse texto, a Bíblia nos conta que após esse povo passar por muitas aflições ali no Egito, Deus vai endurecer o coração de Faraó várias vezes. E até vai enviar 10 pragas no Egito. Então a Bíblia nos mostra claramente que Deus endureceu o coração de Faraó. E ao mesmo tempo, o coração de Faraó voltava ao normal também. A Bíblia nos conta que por muita dificuldade, Faraó vai liberar aquele povo para ir para o deserto, para adorar o Senhor dos exércitos. Mas a Bíblia nos mostra claramente que após esse povo caminhando pelo deserto, vai começar a murmuração. E logo no capítulo 14, a Bíblia nos mostra claramente que eles vão chegar diante do Mar Vermelho. E após chegar diante do Mar Vermelho, aquele povo vindo, o povo de Faraó vindo atrás dele, vão começar a questionar em 2 pensamentos. Vão querer voltar para o Egito novamente. Talvez aquele povo não entendia o que estava acontecendo naquele lugar. Mesmo aquele povo vendo Deus operando naquele lugar. Quando sentia fome, Deus saciava aquele povo. Quando sentia sede, Deus saciava a sede daquele povo. E mesmo assim, Deus operando naquele povo, o povo ainda queria voltar para o Egito. Eu quero comparar o Egito, meus amados irmãos, com o mundo. Deus tirou aquele povo do Egito, estava fazendo caminhar pelo deserto para chegar na terra prometida. Eu quero dizer para eles nessa noite: muitas vezes Deus nos tira do mundo, nos faz caminhar pelo deserto para chegarmos até as nações celestiais. Mesmo assim, muitas das vezes nós queremos voltar para trás. Mesmo assim, muitas vezes nós queremos voltar para o mundo. Talvez quando vem dificuldade, vem tribulação, assim, talvez o mundo é mais melhor para mim. Quando eu estava no mundo, não faltava nada na minha vida. Quando eu estou na presença do Senhor, falta tudo. Mas eu quero que você entenda nessa noite que mesmo você está passando por tendo pouco na sua casa, tendo pouco no seu lar, o mais interessante é que Deus vai alimentar você dia após dia. Aleluia! Aquele povo, meus amados irmãos, quando viu o Mar Vermelho, talvez pensar: já não existe mais saída para cada um de nós. Talvez é melhor nós voltarmos para o Egito e continuarmos servindo a Faraó. Olha o pensamento daquele povo naquele momento. Queria voltar de onde Deus tinha tirado aquele povo. Muitas das vezes nós também somos assim, meus irmãos. Quando vem dificuldade, quando vem tribulações sobre a nossa vida, nós começamos a querer voltar para trás. Um exemplo que a Bíblia nos mostra que não há nada, que o mundo não é como nós pensamos que lá é. Talvez nós pensamos assim: talvez se voltar para o mundo vai ser melhor para mim. Lucas capítulo 11, versículo 15 vai nos mostrar um grande exemplo. O filho pródigo pensou que teria uma vida melhor longe da sua casa, teria uma vida melhor longe da sua casa, sem regra, sem nada de regra sobre a tua vida. Mas quando ele perdeu tudo, quando já não tinha mais dinheiro na sua vida, quando já não existia mais amigo do seu lado, ele lembrou unicamente de algo sobre a tua vida. Ele lembrou da sua casa, ele lembrou do seu pai que já estava esperando ele um dia. Sabe que a Bíblia nos ensina, meus irmãos,
que muitas vezes nós pensamos assim, que talvez lá fora seja algo melhor para a nossa vida, mas tudo que está lá fora, meus amados irmãos, são coisas passageiras, são coisas momentâneas, mas nada compra sobre a face da terra. O que existe que é mais valioso que a presença de Deus sobre a nossa vida dia após dia. Porque quando nós lemos o livro de Êxodo, vamos a uma das grandes maravilhas que Deus fez sobre aquele povo que estava no Egito. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós, assim como o irmão Cleber disse essa noite, muitas das vezes nós somos ingratos com Deus. Mas por exemplo, muitas vezes nós pensamos assim que não tem ninguém vendo o que nós passamos no nosso interior, no nosso secreto. Mas nós esquecemos que existe alguém que não dorme, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jamais vai esquecer dos teus. Ele jamais vai esquecer de cada um que está aqui essa noite. Também nós começamos a caminhar com Jesus Cristo e começamos a falar assim: Senhor Jesus Cristo, a luta tão grande sobre a minha vida, já não consigo ter nem mais força para poder glorificar o teu santo nome. Mas quando você vai ouvindo a palavra, mas quando você vai ouvindo o louvor, você começa a glorificar de tal maneira que você não entende o que está acontecendo sobre a tua vida, meus amados irmãos. Mas é Deus cuidando da tua vida naquele momento. Talvez você chegou aqui sem força, talvez preocupado com alguma coisa que está acontecendo sobre a tua vida, mas quando você começa a glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, você começa a entender que não é como você quer, meu irmão, mas sim é como Ele quer sobre a tua vida. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes não temos nem força para chegar até a casa do Senhor, mas como nós se arrumamos, nós falamos de Jesus Cristo, eu não tenho nem força para chegar até a tua casa, mas eu sei que a mão do Senhor está sobre a minha vida, e eu creio também que quando a sua mão está sobre a minha vida, nada vai impedir de chegar ao teu que o Senhor me prometeu. Porque nós temos que entender algo sobre a nossa vida, meus irmãos. Quando todas as vezes que lhe faltar sobre a nossa vida, e existe alguém chamado Espírito Santo de Deus que habita em você, que está fortalecendo você todos os dias da sua vida. Talvez você não entenda muitas vezes, você passa por tanta coisa na sua casa, você chora tanto, mas você não entende como continua glorificando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. É porque existe alguém que está do seu lado, que jamais vai desamparar você. Sabe por quê, meus irmãos? Quando aquele povo olhou para uma vermelha e pensou assim: não tem mais saída, é no momento que nós pensamos que não existe mais saída sobre a nossa vida, é aí que Deus faz o sobrenatural sobre a nossa vida. Aquele povo vendo o mar vermelho, não tem saída, olhando para trás, o povo do Egito vindo atrás dele, não tinha mais saída. Mas como foi a ordem que Deus falou para Moisés: Moisés, porque clamas a mim, diz ao povo que marche. Mas como assim marchar, se tem na frente de mar vermelho? Sabe por quê, meus irmãos? Muitas das vezes nós olhamos tanto para o problema que está na nossa frente e esquecemos de ouvir o que Deus falou com cada um de nós. Se Deus falou para você continuar caminhando, por mais que tenha dificuldade, continua caminhando, porque quem falou foi Deus e não foi o homem. Uma coisa que acontece hoje sobre a nossa vida é nós ouvimos mais o que o homem está falando e esquecendo que Deus falou para nós. Todas as vezes que nós ouvimos o que Deus falou para cada um de nós, nós começamos a lembrar que Ele faz o sobrenatural sobre a nossa vida. É quando você menos fala assim: não tem mais oportunidade, não tem mais como continuar caminhando. É aí que Ele vai abrir uma porta para você continuar caminhando. Talvez você fale assim: não tem força para continuar caminhando. É aí que Ele vai entrar com profecia sobre a tua vida, para você entender que é Ele que faz sobre a tua vida, que é Ele que cuida de você dia após dia. É tão maravilhoso, meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo. É tão maravilhoso, e tanto é que quando às vezes nós pensamos assim: Deus, não há como mais continuar caminhando na tua casa, não há como mais continuar caminhando, eu vou somente a si mesmo, eu vou largar tudo
meu chamado, mas vai suando mês e mês, meus irmãos, e você está glorificando a cara do Senhor, está louvando o santo nome dele. É porque ele sabia que quando você confessou ele como Salvador, ele sabia também da sua fraqueza, ele também conhecia os momentos que você pensaria em parar, mas mesmo assim ele pensando, ele sabendo que você um dia pensaria em parar, mas ele sabia que nesse momento é o momento que ele agiria sobre a tua vida, é nesse momento tão que você estaria passando, é aí que ele ia entrar sobre a tua vida para receber as mãos fortes dele. Aleluia! Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós esquecemos daquele que está nos guardando. Nós esquecemos também muitas das vezes daquele que nos fez uma promessa de onde nós vamos chegar, porque Deus fez uma promessa para aquele povo que chegaria na terra prometida. Mas existe algo muito interessante daquele tanto de povo que caminhou pelo deserto, mas quantas pessoas naquele momento entraram na terra prometida? Aquele tanto de povo caminhando pelo deserto, sabendo que chegaria na terra prometida, mas quantos entraram, meus irmãos? Foram poucos. Sabe por quê? Muitas das vezes, trazido por dias atuais, muitas das vezes nós recebemos a promessa que vamos morar nas mansões celestiais, mas existe algo importante que nós temos que entender. Nós temos também que obedecer e não murmurar muitas das vezes, porque o próprio Deus matou uma parte daquele povo, abriu a terra para que a terra engolisse aquele povo. Se nós queremos chegar, meus irmãos, hoje nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, nós temos que entender algo sobre a nossa vida. Nós temos que entender que temos que obedecer a palavra do Senhor. Não há como você chegar no céu se você não obedecer a palavra do Senhor. Talvez você fale assim, somente ouvir a palavra. Não, temos que também praticar a palavra do Senhor. Se a pessoa somente ouve a mensagem que Jesus Cristo cura, liberta e transforma, mas ela não queria que Jesus transforme a vida dela, não queria que Jesus trabalhe no coração dela, meus irmãos, não há como. Porque desde o momento que nós abrimos o coração para Jesus Cristo trabalhar sobre a nossa vida, é Ele que fala sobre a nossa vida. Somente Jesus Cristo que pode mudar cada um de nós. Ninguém aqui nessa noite merecia estar aqui, mas simplesmente foi por Jesus Cristo indo à cruz do Calvário, derramou seu sangue carmesim. O que eu entendo mais interessante sobre o sangue precioso de Jesus Cristo é uma pessoa que está tão profunda no lamaçal do pecado, mas quando ela confessa Jesus Cristo é o Salvador da vida dela, Jesus Cristo começa a purificar aquela pessoa de todo o pecado, começa a lavar o mais pecador sobre a face da terra, começa a moldar aquela pessoa e começa a mudar o cara daquela pessoa dia após dia. Aleluia! Porque, meus irmãos, aquele povo, mesmo sabendo que Deus estava cuidando daquele povo e dos milagres que Deus estava fazendo, mesmo assim estavam murmurando, mesmo assim não estava crendo na promessa de Deus. Muitas das vezes nós também somos assim, meus irmãos. Mesmo às vezes Deus fazendo os grandes milagres em nosso meio, muitas das vezes nós começamos a duvidar do que Deus está fazendo sobre a nossa vida. Nós começamos a se esquecer de onde Ele nos tirou. Aquele povo estava se esquecendo de onde Deus tinha tirado ele. Sabe por quê, meus irmãos? Deus, Ele jamais quer ver alguém fora da presença dEle, porque Ele sabe que nessa noite, de onde Ele nos tem tirado. Talvez alguém se pergunte assim: se eu voltar para o mundo, eu vou ter uma vida mais tranquila. É aí que você se engana, meus irmãos. Além da pessoa conhecer a palavra de Deus, ele está lá fora conhecendo a palavra. A Bíblia nos viu dizendo claramente que ele conhece a palavra e volta para trás antes de não conhecer a palavra de Jesus Cristo. Lá fora, meus irmãos, não existe nada para cada um de nós. Muitas pessoas hoje, meus amados irmãos, quando sente um vazio no seu coração, tenta preencher o seu coração com coisas momentâneas, mas quando aquilo passa, continua vazio no seu coração. Mas com Jesus Cristo, Ele está em nossos corações. Quando nós sentimos vazio, Ele preenche aquele vazio e nós sentimos mais sede de buscar a presença dEle cada vez mais.
Muitas das vezes que tem algo sobre a nossa vida de tal maneira que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele está sempre contemplando cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nós temos que entender algo sobre a nossa vida claramente, meus amados irmãos. Todas as vezes que nós pensamos em parar, todas as vezes que nós pensamos em voltar para trás, nós temos que entendermos algo tão interessante, de onde Ele nos tem tirado, tem nos resgatado, porque se não fosse o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, todos nós estaríamos condenados. Ninguém merecia a salvação, mas pelo amor infinitamente de Deus, Ele entregou seu Filho amado Jesus Cristo por toda a humanidade. Hoje, pela graça de Jesus Cristo, todos que estão aqui nessa noite, meus amados irmãos, têm o privilégio de clamar a Ele, têm o privilégio de buscar Ele em cada momento que se passa. Aleluia! Porque é algo tão interessante que nos mostra sobre quando aquele povo saiu do Egito, nos mostra um grande exemplo, que aquele povo, mesmo passando por tanto sofrimento, eles ainda queriam voltar para o Egito, eles ainda queriam voltar para trás. Talvez eles pensavam assim que não há como mais continuar caminhando, mas como eu disse aqui nessa noite, era o momento que nós pensamos que não há mais solução para a nossa vida. É o momento que Deus vai agir sobre a nossa vida, para nós entendermos que tudo está sobre o cuidado dEle. Aleluia, gente. Oh, glória. É, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque algo tão interessante, meus irmãos, é nós hoje estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. É nós renunciar a dói, meus irmãos. Sabe por quê? É você dizer não para o pecado e falar assim: Jesus Cristo, eu estou renunciando tudo isso por amor do Senhor. Talvez alguém fala assim: servir Jesus Cristo é fácil. Nunca foi fácil, meus irmãos. Não é fácil, mas vale a pena cada um que se passa na terra. Vale a pena você sair lá do seu olho, você renunciar tudo e falar assim: Jesus Cristo, tudo isso que eu estou passando é por amor do teu santo, não porque eu sei que eu não mereci estar na tua casa hoje, mas o Senhor me resgatou do mundo, me resgatou do lamaçal do pecado. Eu não mereci estar aqui, mas o Senhor me amou de tal maneira que não há como explicar, meus amados irmãos. Porque uma coisa tão interessante é nós glorificar o santo nome do Senhor Jesus Cristo quando nós estamos passando por provação, por dificuldade, em saber que Ele está contemplando cada um de nós. Aleluia. Porque algo tão interessante que nós temos que entender hoje, meus amados irmãos, todas as vezes que nós passamos por uma certa dificuldade na nossa vida, talvez por uma aflição ou algo qualquer que nós passamos, muitas das vezes não temos nada no nosso lar, somente Deus sabe que você está passando na sua casa, está faltando algo na sua casa, você não quer falar para ninguém o que está acontecendo, mas quando você ora naquele quarto, vai aparecer alguém batendo na sua porta, você mandou te entregar isso, para uma emoção que você está precisando disso. Sabe o que você entende naquele momento? É que o homem não sabe o que está acontecendo na sua casa, mas existe alguém que está contemplando você todos os dias. Ninguém está vendo isso acontecendo no seu interior, mas existe alguém chamado Jesus Cristo, que está vendo a tua luta na sua casa, está vendo o momento que você está pensando em parar, mas mesmo assim está te dando força para você continuar caminhando. Ninguém sabe o que se passa no seu coração todos os dias, mas Ele sabe o que se passa no seu interior. Ele sabe que muitas vezes você pensa em parar, Ele também sabe que muitas vezes você chora naquele quarto, não tem nem força para falar com Ele naquele momento, mas Ele sabe como vê seu coração naquele momento, Ele sabe da sua necessidade que se passa naquele momento. Muitas vezes, meus irmãos, você fala assim: não tem ninguém vendo a minha luta, mas existe alguém que não está vendo o que está passando naquele momento, meus irmãos. Ele sabe o que se passa naquele momento sobre a tua casa, porque não é para o homem ver o que está passando na sua vida, mas quem necessita ver, meus irmãos, é o que precisa ver e vai te fortalecer naquele momento, já viu você naquele momento. Eu pedi para essa nossa noite é que nunca viemos esquecer de onde Ele nos tem tirado.
meus irmãos, às vezes nós pensamos assim. Às vezes alguém lá fora fala assim, quando você estava lá no mundo, existia tudo. Não faltava nada na sua casa, existia amigo do seu lado. Meus irmãos, hoje, eu creio que a maioria aqui, quando conheceu Jesus Cristo, tinha amigos do seu lado. Mas quando você vê para a presença, onde estão seus amigos que se dizem seus amigos? Sabe por quê, meus irmãos? O filho pródigo também foi assim. Enquanto ele tinha tudo, tinha amigos do seu lado, mas quando perdeu tudo, não tinha mais ninguém do seu lado. Sabe por quê? Hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas hoje criticam você por estar servindo Jesus Cristo. Eu falo isso da própria universidade, talvez da própria família da gente. Mas é uma coisa que nós temos que entender. Alguém criticar você por ser cristão, é você falar assim, vale a pena Jesus Cristo estar na tua presença. Mesmo que alguém julga você pelo que você é, pelo que você está servindo Jesus Cristo, é você falar assim, eu sei de onde Ele tem me tirado. Eu sei o que me aguarda naquele grande dia. Eu sei que eu vou contemplar a face daquele que foi na cruz do Calvário. Se não fosse por Ele, eu estaria condenado, mas Ele me amou de tal maneira. Ele me amou de tal maneira que eu não merecia estar aqui. Ele me amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, aquele que não tinha pecado, mas se entregou na cruz do Calvário por toda a humanidade. Sabe por quê, meus amados irmãos? Uma coisa hoje que nós temos que ter claramente, que quando nós estamos na presença do Senhor Deus, Criador do céu e da terra, muitas das vezes pessoas começam a criticar, fazer isso que é servir Jesus Cristo, é você, assim, mas vale a pena, mas vale a pena porque eu sei de onde Ele tem me tirado. Porque, meus amados irmãos, todas as vezes que nós começamos a lembrar de onde Deus nos tirado, nós começamos a lembrar de quão falho, quão pecadores nós éramos na presença lá no mundo. Mas mesmo assim nos trouxe para a presença dEle, mesmo assim nos amou de tal maneira, mesmo assim estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o santo nome dEle. Meus amados irmãos, eu digo para nessa noite, continue caminhando, continue perseverando na presença do Senhor Jesus Cristo. Não seja como aquele povo que estava olhando para a dificuldade, mas se olhe para o Senhor Jesus Cristo. Quando todas as vezes que nós pensamos em parar, que nós vamos refletir cada vez mais de onde Ele nos tem nos tirado, e cada vez nós temos que entender claramente que vale a pena, meus amados irmãos, continuar clamando, mesmo que alguém venha sofrimento, mas você entender que mesmo passando por tanto sofrimento, e nem você saber que existe alguém que está com as mãos fortes sobre a tua vida. É você entender, e você, quando você pensar em parar e querer voltar para trás, existe alguém chamado Senhor Jesus Cristo que está cuidando de você cada dia que se passa na sua caminhada com Ele. Aleluia! Até aqui, meus irmãos, nessa noite eu quero deixar esse texto, que os irmãos venham entender esse texto, sobre o que eu considero essa noite um exemplo muito grande, que aquele povo estava no Egito, no lugar de sofrimento. Deus tirou aquele povo do lugar de sofrimento, fez caminhar pelo deserto. Deus nos mostra, meus irmãos, para mostrar quem vai perseverar até o fim. Muitas das pessoas hoje começou, já desanimou, já não quis mais continuar caminhando. E a terra prometida, em outras palavras, é o que nos aguarda, onde Jesus Cristo está. Mas para nós chegarmos até a terra prometida, depende de cada um de nós em obedecer o que Deus está querendo de cada um de nós. E quando aquele povo, e todas as vezes que vem dificuldade, nós não queremos ser como aquele povo de Israel, querer voltar para o Egito, de onde Deus tinha tirado aquele povo. Porque muitas vezes nós pensamos que talvez voltar para trás é mais melhor. Nunca vai ser, meus irmãos. Nunca vai ser melhor voltar para trás. Nunca é melhor voltar para trás. Porque se voltar para trás hoje, meus irmãos, vai ser grande a ruína sobre a vida daquela pessoa. Fala isso claramente. Algumas pessoas hoje, meus irmãos, quantas pessoas hoje que estão lá fora têm vontade de voltar novamente, mas não tem força para voltar.
Tem pessoas hoje que têm tanta vontade no coração de vir para a casa do Senhor, não tem força para chegar até a casa do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. É Deus. Tem pessoas hoje, meus irmãos, que têm vontade de chegar até nessa casa hoje, para ouvir simplesmente uma palavra, mas não tem força para chegar até a casa. Porque muitas vezes ele coloca a pensamento que a pessoa não merece estar lá. Mas existe alguém chamado Jesus Cristo, que Ele purifica todo o pecado que a pessoa cometeu. O sangue dele, meus irmãos, purifica todo o pecado. Amém? Amém. Queridos, Aleluia.